Vamos fazer isso intensamente? Aleluia, que você pode aplaudir o Senhor bem forte. Graças a Deus, nós temos livre acesso a Ele. Nós temos livre acesso à presença dEle. Aplauda mais forte ao Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o Seu nome o grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha, 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 brilha mais. E só pra te adorar e fazer o Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer Teu nome o grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, Sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrando
desci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Daniel, capítulo 6, versículos 4 e 5. Aproveito para fazer um agradecimento especial ao pastor Júnior, que mais uma vez nos concede a honra de estar aqui repartindo uma palavra de Deus com a amada igreja. E também agradeço a você que vai estar aí me ajudando a pregar e me ajudando a refletir sobre essa palavra tão especial. Daniel, capítulo 6, versículos 4 e 5. A igreja encontrou, amém? Na minha Bíblia está escrito dessa forma: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus.
Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela riqueza que nos foi colocada nas mãos, que é a tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra pode ser luz no nosso caminho, a tua palavra pode ser alimento para a nossa alma, e nesse momento a tua palavra nos é direção, correção, ensino. Que as nossas mentes se abram agora, Senhor, que o nosso espírito esteja aberto para receber o ensino que vem do alto. Espírito Santo, tu tens liberdade para falar de forma personalizada a cada um de nós. Espírito Santo, cada pessoa que entrou nessa igreja nessa noite veio em busca de uma palavra, de alguma coisa que possa fazer com que a noite dela seja diferente. Então fala conosco nesse momento. Usa esse momento para falar conosco, que somos a tua igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem alguém solteiro aqui que está esperando em Deus uma pessoa enviada por Deus para te fazer companhia até o fim da vida? Tem alguém? Tem alguém solteiro que está sozinho? Parece que tem uma pessoa, né? Mas tem mais pessoas. E eu imagino que exista no coração de vocês uma expectativa. Qual de vocês gostaria de encontrar a pessoa certa? Aquela pessoa preparada para te fazer feliz, para te completar. Aquela pessoa especial que vai atender os anseios do seu coração. Quem de vocês gostaria de encontrar essa pessoa certa? Que o seu pai, a sua mãe olharia assim e falar: nossa, essa é a nora que eu pedi para Deus, ou esse é o genro que eu pedi para Deus. Quem gostaria? Seria maravilhoso encontrar essa pessoa, não é? A pessoa que você fala: essa pessoa é tudo que eu preciso para ser feliz. Essa pessoa é a nora, é o genro que meu pai, que minha mãe pediram a Deus. Como seria bom encontrar essa pessoa, não seria? Sim ou não? Você já pensou em ser essa pessoa ao invés de esperar? Porque provavelmente tem alguém esperando por essa pessoa certa. Às vezes a gente quer receber a pessoa certa, mas que tal se a gente for a pessoa certa de alguém? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre caráter, que é a proposta que nós temos nessa noite. Você tem caráter? Sim ou não? Tem. Todo mundo tem caráter. Toda pessoa na face da terra tem uma coisa chamada caráter. A questão é: uns têm um bom caráter, outros têm um mau caráter, né? Porque o caráter nada mais é que um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir ou reagir de um indivíduo. É o conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa e que vão determinar a sua conduta, a sua moralidade, o seu caráter. E nós estamos vivendo hoje um clima de constantes frustrações com relação ao caráter das pessoas. Eu vou falar alguns episódios aqui só para ilustrar isso. Não significa que eu sou a favor ou contra desse ou daquele partido, desse ou daquela pessoa. Mas até certo tempo atrás tinha uma pessoa de muito destaque no Brasil, que todo mundo postava uma foto dela no Facebook como o herói nacional, o paladino da justiça brasileira, a pessoa mais honesta que nós conhecemos, que revolucionou a história do judiciário brasileiro. E todo mundo tinha essa pessoa como um herói, e era unânime o conceito acerca dessa pessoa. Até que essa pessoa, por uma decisão e por algumas ações, deixou de ser esse herói. Já não é mais o herói de todo mundo. Continua sendo o herói da casa dele, dos amigos, da família e de muitas pessoas, mas já não é mais uma unanimidade. Por quê?
à medida que a gente conhece as pessoas mais a fundo, às vezes a gente passa a conhecer não apenas a personalidade, mas o seu caráter. Porque caráter você às vezes precisa de tempo para conhecer. Você não conhece à primeira vista. À primeira vista você conhece aquilo que a pessoa quer mostrar. Por isso que é complicado às vezes a gente endeusar pessoas só pelo fato delas subir num altar. Por exemplo, aqui vocês estão me vendo falar da forma mais bonita que eu consigo, porque eu treino para isso, eu faço o possível para chegar aqui e mostrar para vocês o meu melhor. Vocês provavelmente não vão conhecer o meu caráter na totalidade. A minha esposa conhece, as minhas filhas conhecem, mas vocês vão conhecer aquilo que eu me der a conhecer. Caráter é algo que vai mais a fundo, é algo que você precisa de tempo para conhecer. E é por isso que tem muita gente se frustrando com muitas personalidades na política, no mundo artístico, né? Eu vou citar um exemplo que faz tempo esse exemplo, então não vai magoar ninguém. Mas, por exemplo, há pouco mais de 20 ou 25 anos atrás, tinha um galã de novela que ele era amado, querido, idolatrado por todas as menininhas do Brasil solteiras, né? Guilherme de Pádua era o astro da novela das 8. Do dia para a noite, esse cara passou a ser um vilão. Por quê? Porque até então ela conhecia o Guilherme de Pádua, ator da novela das 8, o bombeiro, querido, amado, idolatrado. Mas esse rapaz, junto com a sua mulher, cometeu um assassinato. Matou a companheira de trabalho, Daniela Pérez, filha da autora de novela Glória Pérez. Do dia para a noite o cara deixou de ser um mocinho e passou a ser um vilão, e um vilão na vida real, que teve que pagar pelo seu crime, preso por muitos anos. Porque o caráter não dá para a gente conhecer da noite para o dia. O caráter leva tempo, e por isso muitas pessoas estão se decepcionando com políticos, com artistas e com religiosos. Não é só na política e no mundo artístico que a gente se decepciona, no mundo religioso às vezes a gente se decepciona, sim ou não? Aliás, a palavra que eu trago hoje para você e para mim, meu amado irmão, é uma palavra para a igreja do nosso Senhor Jesus. E eu fiquei feliz pela forma com que o pastor Júnior me fez o convite a mim e aos demais para estar trazendo uma palavra sobre caráter hoje, porque ele foi específico. Ele falou: Ney, nós precisamos falar para a igreja, porque nós somos a igreja, nós precisamos adquirir ferramentas para que a gente possa impactar o mundo. A palavra é para a igreja, aliás, a Bíblia é para a igreja. Você pode observar que quando os profetas iam falar, eles não iam falar para os filisteus, para os ímpios. Para quem que os profetas falavam? Para o povo de Deus. Falavam para reis, mas reis do povo de Deus. Os profetas falavam para o povo de Deus. Os evangelhos, os ensinos de Jesus, ele transmitia para quem? Para os seus discípulos. As cartas que Paulo escreveu para quem? Para as igrejas de Deus. As revelações, as cartas do livro do Apocalipse foram escritas para quem? Para as igrejas de Deus. Então, e por que é bom a gente lembrar disso? Que a Bíblia é para nós, que o ensino é para nós. É porque às vezes, se a gente não parar para refletir sobre isso, começa a nascer em nós, se é que já não nasceu em muitos, uma certa expectativa de que o mundo torne a vida mais fácil para nós, as coisas mais fáceis para nós. Existe no meio de alguns religiosos, de algumas pessoas, mesmo os que se dizem cristãos, uma certa expectativa com o mundo, né? E tem alguns que até se assombram com o mundo quando acontece um escândalo, quando acontece alguma coisa. Por quê? Porque existe uma expectativa de que o mundo de repente melhore. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: o mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. Sabe por quê? Porque isso é uma profecia do nosso Senhor Jesus Cristo, e se Ele falou, vai se cumprir. E no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquilo que Cristo disse vai se cumprir. O mundo, a tendência é piorar cada vez mais.
Nós temos assuntos delicados, o qual eu não vou falar aqui, mas você vai saber do que eu estou falando. Assuntos que antes não eram nem mencionados, nem mesmo na televisão. Assuntos que ficavam guardados lá no cantinho, guardados no armário. Mas de repente esses assuntos começaram a vir para a televisão em forma de brincadeira, de capitão gay, de não sei o que e tal. E de repente esses assuntos começaram a participar das novelas e começaram a influenciar alguma coisa. E hoje, aquilo que antes ficava guardado no armário, que de repente começou a entrar timidamente, se tornou uma coisa não apenas comum, mas parece que é obrigatório. Toda a produção, inclusive de comerciais. Você já reparou nos comerciais da Natura? Os comerciais da Boticário? Tem um tipo de comportamento que antes era escondido, que antes era deixado assim meio de forma acanhada de lado, que hoje está sendo explícito, que parece que é obrigatório. Você já entendeu do que eu estou falando, né? Então a tendência do mundo é piorar. Aquilo que antes a gente achava um horror, hoje a sociedade glamourizou e está se tornando obrigatório. Então, nós não temos que ter expectativa com relação ao mundo. Agora, é importante lembrar que o mundo tem expectativa com relação a nós, Igreja do Senhor. Aliás, o apóstolo Paulo já escreveu sobre isso. Ele disse em Romanos 8,19: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tem uma tradução ainda mais fácil da gente entender. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia por uma manifestação dos filhos de Deus. Mas não está fácil. Parece que nós estamos vivendo um tempo de falta de referenciais. Falta de referenciais. E sabe por quê que nós temos tão poucos referenciais nos tempos de hoje? Porque as pessoas trocaram referenciais por ídolos. Deixa eu ilustrar o que eu estou falando. Vamos falar da vida secular. Entra duas pessoas num bar. De um lado, um homem honesto, trabalhador, um bom marido, bom pai, cumpridor dos seus deveres, um homem respeitador, íntegro, de bom caráter, que respeita as pessoas, as crianças, os idosos. E do outro lado entra um ex-BBB, um ex-Big Brother. Todo mundo sabe o que é isso? Que participa daqueles programas da Globo nojento lá. Do lado um homem honesto, íntegro, com a vida ilibada. Do outro um ex-BBB. Com quem que as pessoas vão querer tirar foto? Com o BBB, não é? Um homem íntegro, honesto, que talvez tenha uma vida com 20, 30 anos, 40, 50 anos de honestidade, de bom pai, de bom filho, de bom esposo, íntegro. Tudo isso que ele viveu vale menos do que um cara que só soube pôr uma cueca e participar de um programa de televisão, falando bobagem, fazendo besteira. Agora, na vida religiosa não é muito diferente, meu amado. Eu falei da vida secular, agora vamos pensar na vida religiosa. Entra duas pessoas numa igreja, não a nossa em nome de Jesus, né? Mas numa igreja qualquer, entra duas pessoas. De um lado você tem ali um pastor amoroso com as suas ovelhas, estudioso da palavra, que ora pelo seu rebanho, honesto, trabalhador, faz 4 cultos no domingo, bom marido, bom pai, cumpridor dos seus deveres, respeitador, íntegro, que chora pelo seu rebanho, de bom caráter, que respeita as pessoas, especialmente os mais velhos. Do outro lado da igreja entra uma famosa cantora gospel, ou um famoso cantor gospel, desses bem famosos que se apresenta na Rede Globo. Com quem que as pessoas vão querer tirar foto? É claro que é com o pastor Júnior, né? Queridos,
Mas isso não é de hoje. Em 1914, agora vocês estão entendendo por que nós temos tão poucos referenciais na nossa vida. Em 1914, Rui Barbosa já deixou escrito essa frase, ó: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E isso acontece, meu amado. Tem lugares onde a pessoa sente vergonha de ser honesta, porque está tudo tão corrompido, né? E por isso nós vamos ficando sem referenciais, porque muitos desanimaram. Agora, se eu terminasse a pregação aqui, a gente ia para casa, todo mundo com a consciência aliviada, já que a gente não tem referencial mesmo, né? Vamos continuar vivendo a nossa vida, né? Mas a pregação não terminou aqui, ainda tem mais alguns minutos. E se nós olharmos para a Bíblia, embora nós amemos ter referenciais ao nosso lado, que seja perto de nós, mas aquele que se propõe a ser discípulo de Jesus ou discípula de Jesus, ele não pode viver na expectativa de ter referenciais. Ele tem que ser um referencial. Isso Deus já falou lá para Abraão. O que Deus disse a Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. E a Bíblia está cheia de referenciais, e um desses referenciais é Daniel. Olha o que aconteceu na vida de Daniel. Se fosse para dizer na linguagem de hoje, eles instauraram uma CPI para investigar a vida desse Daniel, para tentar incriminar ele de alguma coisa. E o que aconteceu? Eles instauraram essa CPI, juntou todo mundo naquele lugar e tentaram encontrar alguma coisa. Eles encontraram? Olha o que diz a palavra. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Queridos, voltemos ao Evangelho, e sejamos nós, eu e você, o referencial de pessoas que vão impactar a nossa cidade, a nossa comunidade, a nossa família. Porque Jesus Cristo já nos disse em Mateus 7,12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você lembra que eu perguntei para os jovens aqui, quem estava esperando a pessoa certa, querendo encontrar a pessoa certa? Jesus está dizendo: ei, não fique esperando a pessoa certa não. Se você quer que alguém faça alguma coisa para você, faça você a ele. Seja você a pessoa de caráter que as pessoas vão olhar e vão dizer: vale a pena ser honesto ainda. Eu tenho um referencial aqui no meu bairro, na minha casa, perto de mim. Vale a pena ser honesto porque eu conheço uma pessoa honesta. Vale a pena ter caráter. E se nós queremos alguém de caráter, sejamos nós. Sejamos nós os honestos, os íntegros, os generosos, os prestativos, os verdadeiros. Sejamos nós como foi Daniel. Eu sei que talvez agora, embora a gente fique animado, dentro de nós vem uma pergunta que não quer calar. Mas como que a gente consegue ser que nem esse abençoado do Daniel? Não é fácil, mas para ele também não foi. A gente olha para a Bíblia e vê a história completa, e a gente vê a parte que Deus achou por bem contar para a gente, mas nem todos os detalhes estão na Bíblia. Os princípios estão ali, mas nem todos os detalhes. Eu imagino que não era fácil para Daniel também, mas ele nos dá a receita de como é que a gente consegue ter uma vida igual a que ele teve. E a receita de Daniel é simples: intimidade com Deus.
intimidade com Deus. Olha que interessante, Daniel era um cara que, quando falaram lá que nenhum dos magos havia conseguido adivinhar o sonho ou interpretar o sonho do rei, Daniel disse: eu posso fazê-lo. E Daniel foi diante de Deus e Deus deu a revelação para ele, porque ele tinha intimidade com Deus. Agora você talvez esteja se perguntando: mas como é que eu faço para ter essa intimidade com Deus? É muito difícil? Não, não é. Daniel dá a receita. Sabe como que ele tinha intimidade com Deus? Ou como que ele alcançou a intimidade com Deus? Por meio da oração e por meio da consagração. Agora, como é que a gente vai conseguir orar bem? Talvez você vai dizer: Ney, começo a orar e já me dá sono. Eu começo a ler a Bíblia e já me dá sono. Tem mais alguém além de mim que tem sono quando lê a Bíblia ou não? Só uns 2 ou 3, né? Então, eu tenho sono quando leio a Bíblia. E quando eu oro também, eu também tenho sono. Eu preciso orar andando. Se eu ajoelhar ou se eu ficar parado por muito tempo, eu durmo fácil. Tá aí minha esposa Kelly, que não me deixa mentir. Daniel provavelmente também tinha essas lutas. Mas sabe como é que ele venceu essas lutas? Ele venceu essas lutas por meio do jejum, tá? E sabe como é que foi o jejum de Daniel? Ele se absteve da carne. Agora, quando a gente fala se abster da carne aqui de Daniel, não é necessariamente da carne em si. Porque ele poderia dar uma de garoto esperto na hora que ele fosse para a mesa do rei. Se tinha lá por exemplo, um animal impuro, o porco, para o judeu é impuro. Mas talvez tivesse também uma ovelha, um carneiro, né, um pedaço de boi ali que não era impuro para o judeu. Ele poderia dispensar o porco e comer o carneiro, né? Mas o porquê que ele se absteve? Não é necessariamente da carne que Daniel se absteve, mas é da comunhão, porque sentar-se à mesa com alguém é estabelecer comunhão. Por isso que a ceia está disposta aqui, ó, numa mesa. Ela não está numa cadeira, não está em cima da caixa, nem em cima do púlpito. Ela está no lugar da comunhão. Sentar-se à mesa é ter comunhão com alguém, é comungar daquele ritual. E muitas vezes as comidas preparadas pelo rei eram preparadas com base em rituais a deuses pagãos. Daniel disse: eu não quero fazer parte disso. Então Daniel não quis ter comunhão. O que ele fez ali foi evitar a comunhão com o mal, a comunhão com as trevas. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, a sua segunda carta, capítulo 6, verso 14, a partir do 14, dizendo assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, Daniel, ele dispensou a comunhão com as trevas para ter comunhão com o seu Deus. Não é meramente deixar de comer carne, gente, como muitas pessoas fazem. Inclusive os católicos, na época da quaresma, né, o período que antecede a Páscoa. Eu me lembro que um programa de rádio, eu estava junto com um padre trabalhando na rádio, e o padre falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou: vocês católicos aí, que de repente chega na época da quaresma, não come carne, mas fica falando mal da vida dos outros, não é essa carne que nós queremos o jejum, é o jejum da sua carne, do seu ego, da sua vontade de falar mal dos outros e fazer as coisas erradas. Não é a carne do açougue que vai te contaminar, é a sua própria carne. Então, não é meramente deixar de comer carne. Você pode até continuar comendo carne. O interessante é você matar a sua carne.
Tem muita gente aí, vegano, vegetariano, e destruindo a vida dos outros, né? Tá fazendo um jejum de Daniel a vida inteira, mas sem a comunhão com Deus. E aqueles que vêm aqui no altar, pregadores, presbíteros, ministros de louvor, vocês já perceberam que quando a gente vai ministrar, todo o culto mexe conosco? O pastor está fazendo abertura, qualquer pessoa está fazendo abertura, mexe com a gente. Vocês sabem do que eu estou falando. Por quê? Porque quando a gente vai vir para cá, a gente tem comunhão com Deus, a gente busca ter um pouquinho mais de seriedade na nossa consagração. Todavia, quando às vezes a gente não tem um compromisso, quando a gente está simplesmente meio solto, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de absorver o que está acontecendo no culto, não é? De sentir a presença de Deus. Porque é muito claro, querido, quando a gente tem comunhão, quando a gente está em intimidade com Deus, seja quem for que estiver falando, a unção está no ar e você percebe a unção. Então o nosso convite nessa noite, queridos, é que se nós queremos ter essa intimidade que tinha Daniel, se nós queremos ter comunhão com Deus, nós precisamos às vezes nos abster de comunhão com outras coisas. Se nós queremos ler bem e se alimentar da palavra, nós precisamos jejuar de algumas coisas que nos afastam de Deus. Às vezes você não precisa deixar de comer carne, é só deixar um pouco a Netflix, o Facebook, o WhatsApp. Paulo disse uma vez: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Tem muita gente que não se embriaga com vinho, mas se embriaga de séries e mais séries e mais séries. E aí quando você vem para o culto, às vezes, tudo que você consegue ouvir é barulho. Mas quando você busca Deus na intimidade, você sente a presença de Deus numa nota musical, na palavra mais simples de um irmão, na mais simples oração você sente a presença de Deus, porque você está aberto para o agir de Deus. Então, o meu apelo nessa noite para mim e para você, igreja do Senhor, eliminemos da nossa vida todas as coisas que nos impeçam de expressar o caráter de Cristo. Nem que seja em pequenas doses, porque aqui está o segredo. Às vezes nós, pregadores, falamos tanto de uma vida de santidade, de consagração, desses heróis da Bíblia, que parece que é algo muito longe e distante da nossa vida. Eu nunca vou conseguir ter a consagração de Daniel, eu nunca vou conseguir ter a vida de oração de Paulo. Ei, você pode sim, é só você fazer da forma correta. O problema é que muitos de nós, às vezes, queremos fazer coisas tão grandiosas e no fim não fazemos nada. Sabe aquela pessoa que às vezes tem um aniversário para participar, mas ela não pode comprar um grande presente? Ela fica falando: eu não vou comprar qualquer coisa, acaba não indo. Seria melhor se você tivesse ido no 1,99, comprado um presentinho de R$2 e se apresentasse ele dizendo: ei fulano, o meu presente é pequeno, mas a tua importância para mim é grande. Eu não podia deixar de vir aqui te dar um abraço, porque você importa para mim. Esse presente só vale R$2, mas a nossa amizade é de valor inestimável. Eu não poderia deixar de estar aqui. É melhor dar um presentinho de R$2 ou é melhor não ir? Então, talvez você não consiga essa consagração de Daniel, mas começa devagarinho. Chega na sua casa hoje e fala: opa, peraí, o que me impede de ter uma oração mais substancial na presença de Deus? Será que eu não estou assistindo muito jornal? Minha cabeça está só pensando em coronavírus? Não, vamos parar um pouquinho com o jornal. Será que eu não estou muito no Facebook, olhando atualização, Instagram e não sei o que? Começa de pouquinho, vai cortando as coisas e você vai percebendo que Deus vai tomando conta da sua vida. Porque nós somos um vaso nas mãos de Deus. E esse vaso, para ser cheio do Espírito, ele precisa ser esvaziado. Eu quero convidar você para se esvaziar e assumir um compromisso diante de Deus hoje, dizer: Senhor, eu quero me consagrar, eu quero começar devagarinho. É igual a pessoa que às vezes precisa fazer um regime, aí de repente nunca faz um regime, nunca anda 2 quarteirões, aí de repente resolve fazer, quer andar 10 quilômetros, quer ficar sem comer nada, vai fazer só na segunda-feira, terça-feira ela já volta de novo para a vida sedentária. Proponha-se a começar de pouco. Você não está acostumado a ler a sua Bíblia? Não faz uma promessa de ler a Bíblia em um ano, não.
Fala, hoje eu vou mastigar um versículo. Amanhã eu vou mastigar 2. Depois da manhã, 3. Se você não tem comunhão com Deus, não tem a oração de 1 hora, fala, hoje eu vou orar 2 minutos em nome de Jesus. Mas ore, amanhã você ora 3, depois 4, depois 5. Porque Deus vai olhar a sinceridade no seu coração. Ei, Deus não está atrás de quantidade, Deus está atrás de sinceridade. Chega para Deus, levanta, pode ficar em pé para a gente orar. Eu já vou convidar o pastor Júnior para vir ministrar a ceia. Eu quero fazer só uma rápida oração para concluir essa palavra, dizendo que essa palavra é para mim, ei, essa palavra é para mim, Ney, e para você, igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos parar de tentar fazer coisas gigantescas, grandiosas. Nós precisamos fazer o simples. E o simples é você chegar na sua casa hoje e falar, Jesus, eu quero fazer qualquer coisa para Ti. Eu quero que o Senhor receba de mim hoje, nem que seja 1 minuto de oração. Eu quero que o Senhor receba de mim hoje, nem que seja meia hora de jejum, mas é de coração. E você vai ver a tua vida sendo transformada nessa consagração. Querido Deus, eis a tua igreja atenta à palavra que foi ministrada, Senhor. Há homens e mulheres de coração puro e sincero aqui, que talvez em um momento ou outro se entristeceram porque a palavra falou com eles. E a palavra disse, ei, eu quero mais de você. Eu te dei capacidade para voar e você não está nem engatinhando. A palavra falou com alguns aqui dizendo, ei, eu estou com saudade de você. Por que é que você não volta? Se você não consegue acordar nas madrugadas, fala comigo de noite, fala comigo de manhã. A palavra veio nessa noite convidar a mim e a você a um tempo de consagração, para que nós possamos ser o referencial e a expressão do caráter de Cristo para aquele mundo que lá fora anseia pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Esse mundo está atrás de alguém que lhes dê uma palavra de vida e de esperança. Eu e você somos a ferramenta de Deus nesse mundo. Eu e você fomos escolhidos para estar aqui nesta noite, recebendo esse treinamento no exército da salvação do nosso Senhor Jesus, para quando nós cruzarmos aquela porta, nós sermos vida, vida para aquele que está morrendo, nós sermos esperança para aquele que está para se suicidar, nós sermos luz para aquele que está em trevas. Ei, o Senhor Jesus te escolheu e te trouxe aqui nessa noite para dizer, você não veio aqui por acaso, eu te trouxe aqui, eu estou te treinando, eu estou te capacitando para que você possa ser um instrumento nas minhas mãos. E enquanto você vai sendo instrumento nas minhas mãos, eu vou sarando, eu vou curando, eu vou batizando com o Espírito Santo, eu vou transformando a sua casa, eu vou salvando a sua família, eu vou trazendo livramento, eu vou fazendo com que a tua vida seja impactante. Igreja do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, porque nós temos um general que já está à frente dessa batalha, que cura, que sara, que batiza com o Espírito Santo, que renova as pessoas. Nós já vencemos essa guerra. Aleluia. Renova, Senhor, aqueles que já estão apagados. Renova as esperanças, renova os dons. Faça, ó Deus, com que cada pessoa aqui, ó Pai, saia dessa igreja nessa noite com a consciência de que é uma tocha, uma luz no meio daquelas trevas, porque a gente desesperada lá fora, a gente esperando uma manifestação do povo de Deus. Receba poder de Deus na sua vida. Seja um instrumento de Deus, porque o Senhor anseia pela nossa manifestação também. Ele investiu melhor em nós. Aleluias. Deus de mistérios. Aleluias. Você gostou? Dá para pedir para ele voltar sempre? Amém.
Esses são os tipos de temas que não enchem muito a igreja, mas são os tipos de temas que mudam a nossa família, mudam a nossa vida. Eu tenho tido plena convicção de que esse tema tem mexido não só com a igreja, mas também com a família, com as pessoas que estão lá na casa. Eu queria dizer para você: receba essa palavra. Essa palavra nós temos ministrado ela tanto hoje como será o mês inteiro. São coisas que nós devemos receber, porque como nós queremos mudar o mundo, sendo que às vezes nós precisamos ser mudados e às vezes não aceitamos a mudança. Sabe, uma das coisas que mais nos preocupa como pastor é aquele texto de Hebreus: e vós, pastores, sabe, velam pelas suas ovelhas, pelas ovelhas do Senhor. Eu sei que parece muito romântico esse texto. O texto diz: obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma. Parece muito romântico, mas, amados, há um peso, há uma responsabilidade, e isso nos alivia um pouco, porque às vezes nós pensamos o que será da igreja, principalmente nesse tempo. Mas se nós entendemos que o caráter da igreja está sendo moldado para se parecer cada vez mais com Cristo, eu não tenho dúvida que virá crise, virá dificuldades. E o Ney, ele pregou muito bem, queridos, não vai melhorar nessa terra, não vai melhorar. O final das coisas não será só flores, o final das coisas será esta terra, o fogo, a ira de Deus. Mas aqueles que esperam, que têm a sua vida, que têm o seu caráter moldado no Senhor, eles certamente serão recolhidos pelo Senhor para uma eternidade. Você crê nisso? Aleluia, amém. Se você crê nisso, nós vamos partir a um momento muito especial agora. E o texto da palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Este é o meu corpo. Queridos, eu quero que você analise 4 pontos comigo, bem rapidinho. O primeiro ponto: quando eu ceio, eu olho para a cruz. Quando eu ceio, eu preciso me voltar para a cruz e entender que a cruz foi o lugar do sacrifício. A cruz foi aonde Jesus Cristo foi entregue por todos os pecadores. Ei, tem alguém aqui que recebeu esse sacrifício? Diga amém. Aleluia. Amém? Quando eu entendo o primeiro ponto, o sacrifício de Jesus, eu preciso então partir para a ceia, partindo desse pressuposto que quem ceia, ele está sendo moldado pelo Senhor. Partindo desse ponto, eu entendo que a cruz tem o sacrifício de Jesus. O segundo ponto é que Jesus Cristo morreu. Quantos aqui entendem isso? Diga amém. Amém. Ei, mas ele morreu, foi colocado na sepultura, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressurgiria, e a Bíblia atesta, e a presença do Senhor está conosco. Isso testifica: ele ressuscitou. Glória a Deus. A maior verdade do Evangelho não é que Cristo morreu, mas que ele venceu a morte. Jesus Cristo não está mais morto, ele ressuscitou e está conosco aqui hoje. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu olho para trás, Cristo morreu na cruz. Eu olho para frente e eu vejo que o Cristo que ressuscitou, ele, quando subiu, ele disse: ei, não se atemorize, porque da mesma forma em que viste Jesus subir, ele voltará para buscar a sua igreja. Eu creio. Quando eu ceio, eu estou me lembrando que ele morreu, e eu estou me lembrando da palavra do Senhor também, que diz: ele voltará. Aleluia. Quando você ceia, por isso que é importante ceiar. O crente não deve fugir da ceia, ele deve fugir do pecado. Você não precisa fugir da ceia, porque a ceia te aproxima, a ceia te reconcilia, a ceia te dá liberdade no Senhor Jesus. Quantos estão crendo? Amém. Terceiro lugar, quando eu ceio, eu olho para dentro de mim. Começamos esse culto orando, começamos esse culto de joelho. Não era para você impressionar ninguém, mas era para você olhar dentro de você. E ainda há tempo. O texto vai dizer aqui: examine-se, pois, a si mesmo,
Eu não posso ceiar sem antes me autoavaliar. Não é julgar-me, não é eu analisar e dizer, eu não mereço, eu não posso ceiar. Não é isso. É você analisar a si mesmo e entender o quanto você precisa dessa graça. Todos que estão aqui podem ceiar. Aqueles que já reconheceram Jesus, já reconheceram a cruz, já reconhecem que Ele voltará. Aqueles que já desceram, sabe, ao batismo, você pode ceiar. Você pode, mas você tem que analisar todas as vezes interiormente como está a sua vida, como está a sua esperança, como está a sua expectativa no Senhor. Responda para si mesmo. Em quarto e último lugar, quando eu ceio, a Bíblia diz: não comer e não beber indignamente. Às vezes tem gente dentro da igreja que come e bebe indignamente. Ele come achando que não tem que amar o seu irmão que está ao seu lado. Ele come achando que não tem que perdoar o seu irmão. Há muitos que já comem e bebem em casa, porque daí não tem dificuldade nenhuma com a igreja. Olha que love, olha que fácil. Eu não aconselho você. Igreja, ela foi feita para pessoas imperfeitas. A igreja, ela foi dada pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor virá buscar uma igreja. Não virá buscar uma pessoa isoladamente. Ele virá buscar uma igreja. Ainda que você esteja isolado, mas você está ligado a uma igreja. Você está ligado a um corpo do qual Cristo é o cabeça. Aleluia. Agora, a pessoa que está ao seu lado, ela está te tratando, ela está te moldando. Você tem que aprender a amá-la. Pergunte para você se você entende o quarto ponto, que é nós entendemos igreja. Pergunte para você: eu estou amando a igreja? Eu estou perdoando a igreja? Eu estou atendendo a igreja? Sabe, eu tenho elogiado, e que o Senhor continue usando eles para a glória do Senhor. O Diogo saiu com toda a juventude aí, a galera da juventude saíram, já fazem 2 sábados. Sabe quantas pessoas eles conseguiram abordar em 2 sábados? Estou dizendo só de pessoas que estavam distantes, não estou dizendo desviar. Estavam distantes, algum problema estava acontecendo com eles. Isso é ser irmão, isso é pensar no próximo. Não é pensar só no seu nariz e no seu umbigo. É falar assim: eu preciso me preocupar com alguém. E 2 sábados que eles saíram, eles foram a 60 jovens, praticamente 60 famílias, de pessoas que não estão do nosso lado. Você consegue entender isso? A quantidade de pessoas que estão distantes. Isso é amar o próximo. Isso é se preocupar com o próximo. Não é eu só pensar: vou tomar ceia porque eu quero ver Deus. Eu lhe pergunto: será que Deus quer ver você? Está com toda essa arrogância querendo ceiar? Pare para pensar. Eu preciso olhar para a cruz e entender o sacrifício. Eu preciso olhar e entender que a ceia está anunciando que Ele voltará. Eu preciso, em terceiro lugar, olhar para dentro de mim. E eu preciso olhar para o meu irmão, para a minha igreja, e entender: Deus me colocou aqui para mim amar ao próximo. Amém, glória a Deus. Se você entende isso, bora lá, meu querido, vamos ceiar então. Para que demorar? Se você não é batizado, a única colocação que eu quero colocar: se você não é batizado nas águas, aí eu quero lhe pedir, você se assenta, porque sabe, o ensinamento da palavra do Senhor nos dá o respaldo para nós ceiarmos aqueles que são batizados. Se você ainda não é batizado, não se constranja, entenda que isso é um chamado para você vir fazer parte conosco também. Mas se você ainda não é batizado nas águas, por imersão, se assente, a gente vai servir a ceia para os demais. Amém? Vamos então, quero pedir aos nossos queridos diáconos, eles vão distribuir para você agora o cálice, o pão que simboliza o corpo, o cálice que simboliza o sangue. E você que está sentado, não se constranja, você vai receber a uva, que dali é extraído o suco. Você é convidado a também descer as águas conosco. Você pode abaixar um pouquinho a máscara. Vamos cantar com todo valor agora. Vamos cantar. Eu queria que você cantasse junto. Pode ligar essa TV, Ney? Eu queria que você cantasse junto com a gente. Vamos fazer um grande coral agora, para nós cearmos então. Cante.
letra, cante junto. pecador. Só quem é salvo, só quem entende o sacrifício da cruz. Onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecado. E a igreja canta! Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluias. Esse Jesus é maravilhoso. Ei, glória maravilhosa do Senhor nesse lugar. Arrabastuitei pra labarabachei. Ribalabastuitei pra labarabachou. Senhor, eu quero consagrar este pão que está na mão do meu querido irmão e irmã. Nós queremos consagrar o pão e o cálice, e consagramos agora reconhecendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos meus, pelos nossos pecados. Reconhecemos, então consagramos o pão, que simboliza o corpo de Jesus, amaldiçoado pelo pecado meu, pelo nosso pecado, e o sangue de Jesus sendo derramado naquela cruz, tipificado nesse cálice, representando a purificação de todos os nossos pecados, hoje mesmo e sempre, em nome de Jesus. Seu filho amado, Diogo, vem orar. Você vai comer esse pão, e assim que você comer, você vai beber do cálice. Porque quando você comer e beber do cálice, você vai lembrando do sofrimento de Jesus, vai lembrando também que o sangue de Jesus continua sendo derramado sobre as nossas vidas. Quando o pecado tocar a sua vida e
E às vezes o acusador vier dizendo: mas você não é digno de estar aqui, mas você não é digno de tomar a ceia. Eu quero te dizer hoje sempre: no Senhor nós somos justificados e somos dignos, sim, porque o sangue de Jesus nos purifica agora e sempre de todo pecado e de toda injustiça. Então o diabo não tem mais direito na sua vida. Ei, diga comigo assim: eu sou livre. Sabe o que a ceia anuncia? Que somos livres. Por isso que o diabo ele fica mais endemoniado ainda quando ele vê um povo ceiando como esse. Hoje eu estou muito feliz. Por mais que a gente passe umas lutas, esse tempo não é fácil, mas é o terceiro culto que nós estamos fazendo, e a igreja está recebendo o chamado para ceiar. A igreja está presente. Parabéns, parabéns, igreja, que entende, e quem tem caráter, quem se parece com Cristo, participa do corpo e do sangue. Amém? Podeis nesse momento então comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. Podeis comer, podeis beber. Deus, queremos agradecer a Ti, Pai, pela oportunidade, esse momento maravilhoso de estarmos, Senhor, participando da ceia do Senhor, junto, Senhor, com os Teus irmãos aqui, os nossos irmãos em Cristo, Pai. Senhor, eu dou graças a Ti, Senhor, por esse momento, e peço, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa estar, Senhor, a cada dia nos preparando cada vez mais, para que esse momento, Pai, nós possamos estar com o Senhor nas alturas, no Teu reino, Pai. Senhor, por isso eu te peço, abençoa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, guarda, Pai, as nossas famílias, esteja, Senhor, dando uma semana, Pai, abençoada a todos os seus filhos. Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por essa oportunidade, por esse momento, e mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por cada irmão que está presente conosco, Senhor, ceando conosco, tendo parte contigo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Você é uma igreja sábia, linda, maravilhosa, e você entende o papel da oração, o papel do jejum, o papel da fidelidade, da comunhão e também do ofertar, do dizimar. Eu queria lhe convidar neste momento. Vamos dizimar? Vira para o teu irmão e fala assim: vamos dizimar? Ah, não tenha vergonha não, irmão, pode perguntar. Diga para ele assim: vamos ofertar nesse momento? Ei, aquele que entende o seu papel no corpo de Cristo nem precisa ser forçado a dizimar e a ofertar. Eu tenho dito esses dias, sabe o quanto eu tenho testemunhado todos os cultos, o quanto nós temos sido abençoados esses dias. Se você semeia nesse lugar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante sua mão, eu estou profetizando sobre a sua vida agora. Se você semeia nesse lugar, se você tem comido nesse lugar, se você vai semear nesse lugar, não importa. Eu quero dizer, esse lugar é terra boa, esse lugar é terra fértil. Deus tem se manifestado nesse lugar de uma forma extraordinária. As pessoas que têm semeado nesse lugar não terão falta. Eu profetizo que haverá prosperidade, haverá realmente um tempo de prosperidade, de bênção sobre a sua vida. Não haverá falta, haverá de sobra sobre a sua vida, porque Deus tem mostrado isso nas economias dessa igreja. Deus é fiel. Amém? Você crê nisso? Amém. Então eu vou lhe convidar, você dizima, oferta. Pastor, e aquela oferta das 7 vacas gordas, se prevenindo para um tempo de escassez? Ei, se você, o diácono, o presbítero está ali, vai passar, pega o
Santo seja sobre